Olá! Muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano e na nossa série de hoje, A Doença Não Existe, vamos falar sobre a importância dos pais para melhorar a nossa saúde. Gente, os nossos pais, eles são muito importantes, eles têm uma obrigação, na verdade, divina. Quando os pais aceitam, serem pais, eles se tornam responsáveis por uma alma humana, por um ser individual. E isso, assim, é divino, porque Deus confia a esses dois a missão, de encaminhar esta alma, esta individualidade para a sua missão, a missão que Deus designou para ela. E o que muitas vezes acontece? Pais, professores acabam querendo interferir na personalidade da criança, do adolescente, em vez de simplesmente amar, doar-se, orientar, eles querem que eles sigam determinados caminhos, impondo-lhes uma perfeição que nem eles mesmos têm. O ofício da paternidade consiste, na verdade, em um privilégio divino, onde eles vão encaminhar uma alma para os desígnios que foram dadas a elas por Deus. Se a gente entender bem, a gente vai ver que não há ofício mais lindo e mais bonito do que o da paternidade, do que dar oportunidade a seres de gerar uma vida, ser responsável pela educação dela, para que ela desenvolva realmente a sua individualidade e ao mesmo tempo a sua capacidade de realmente efetuar o que veio fazer aqui na Terra, ou seja, o serviço, a obra, de Deus, o que realmente a sua consciência pede. A atitude dos pais, gente, deve se resumir a dar ao recém-chegado toda a orientação espiritual, mental e física para que ele se desenvolva na vida e possa cumprir a sua missão divina. Sempre lembrando que o pequeno é uma alma individualizada que veio aqui para aprender suas próprias experiências, para crescer, para se desenvolver, e que os pais têm apenas que amar, doar-se, sem exigir nada em troca, e ao mesmo tempo desenvolver, os lados, passando a espiritualidade, desenvolvendo o seu mental e o seu físico, protegendo, na verdade, nesse sentido, mas não impondo-lhes muito a sua própria personalidade, os seus próprios conceitos, para que não interfira, na personalidade da criança e acabe aprisionando-a, não deixando que ela pense, não deixando que ela haja, não deixando que ela se desenvolva. Então é necessário que desde criança os pais libertem este ser, só ajudando ele como eu falei, no seu desenvolvimento espiritual, mental e físico, mas não interferindo, porque quando você aprisiona a pessoa já desde criança, é isso que tende a se transformar em doença mais tarde, porque aquela alma tem individualidade e ela precisa desenvolver e crescer dentro dos desígnios divinos do seu eu superior que ela veio desenvolver aqui na Terra. E quando os pais interferem, encarceram o indivíduo, eles tendem a se frustrar, se fechar, se anular, e aí há as doenças no corpo que vão se desenvolvendo inconscientemente. Então, quando tá lá adulto, falar, meus pais foram maravilhosos, me protegeram de tudo, me amaram muito, só que esse amar demais, esse proteger demais, acabou aprisionando a alma. Eu já contei aqui em outros vídeos a história de uma amiga minha, onde ela era
muito mimada desde a infância, os pais tinham uma boa condição financeira, então aprisionaram ela demais. O que aconteceu? Ela não conseguiu, quando era grande, desenvolver sua capacidade. Ela continuou sendo aquela menininha protegida pelos pais. E aí sofreu depressão. No primeiro casamento não deu certo, no segundo não deu certo, entrou na depressão, se entregou a ela e viveu o resto da vida. Eu falei o resto porque ela veio a falecer esse ano, de câncer, inclusive na perna. Por que câncer na perna? Porque significa não andei, não caminhei, não consegui atingir meus objetivos, o meu caminhar por essa vida foi frustrado. Realmente, ela não conseguiu desenvolver nada. Quando eles descobriram que ela tinha depressão, levaram o quê? Psicólogo. Psicólogo encaminhou para quê? Para psiquiatra. Psiquiatra deu o quê? Remédios para dormir. Dorme, come, vai ao banheiro e vai ao médico. Em vez de tratarem a mente dela, simplesmente medicaram, o que anulou o resto da vida dela. Então, eu que tive depressão, eu sei, eu já passei por psicólogo, psiquiatra. E aí, realmente, você cai num círculo vicioso de que eu não estou bem, eu vou tomar remédio. Eu não estou bem, eu vou tomar remédio. Aí eu acordei triste, eu vou tomar remédio. Eu acordei ansioso, eu vou tomar remédio. E aí você não vive. Você vai simplesmente dormir, comer, ir ao banheiro e ir ao médico. Porque a sua mente está simplesmente viciada. Ela caiu num círculo vicioso, um hábito onde o remédio resolve tudo. Eu vou simplesmente dormir e acabou todos os meus problemas, né? Acabaram-se todos os meus problemas. E não é isso. Então prestem atenção. Quando nós viemos para cá, cada um de nós é um ser individual, um Deus, né, personificado, um Deus em desenvolvimento. E aí nós viemos, né, buscar mais conhecimentos na matéria. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material aqui. E qual é o dever dos pais? Eles são um canal por onde Deus pôde se manifestar, e a missão deles é nos desenvolver, nos preparar para a vida espiritualmente, emocionalmente, né, mentalmente e fisicamente. Mas não impor a gente caminhos que eles gostariam de seguir. Então eles gostariam de ter sonhos e aí nos impõem isso. Não é legal. O ideal é que a nossa missão se desenvolva já desde cedo. Inclusive, pode perguntar para a criança já o que ela gostaria de ser quando crescer. A criança já sabe, gente. Geralmente ela já sabe, ela vai dizer o que gosta. E isso é a missão dela, então deixe que ela siga. Porque quando ela não seguir e ficar simplesmente grudado com os pais ou com o marido, a nossa, na verdade, maior batalha é dentro do lar. É onde nos aprisionam, é onde nos encarceram, é onde nos ferem, nos machucam mais. Porque é das pessoas que a gente mais quer amor, compreensão, que nos negam isso muitas vezes. Ou a forma de amar deles não é a forma que a gente espera. E isso machuca a gente. Por quê? Tudo bem que a gente não deve criar expectativas quanto ao amor das outras pessoas. A gente deve simplesmente amar e soltar, sem exigir nada. Então, quando eu amo meus filhos, eu tenho que nada esperar. Porque à medida que eu já estou esperando algo, eu já vou ficar frustrada, porque eles não vão retribuir da maneira que eu gostaria que eles me retribuíssem. Então, eu já devo amar as pessoas incondicionalmente. O que é incondicionalmente? Sem impor condições. Eu vou te amar se você fizer isso por mim. Eu vou te amar se você fizer tal coisa. Se e se. Isso é impor condição. Isso não é amor. Então é amar incondicionalmente. Agora, o que ela vai me dar de troca é problema dela. Eu tenho que amar, eu tenho que doar. Eu tenho que fazer o meu melhor. Dentro das minhas condições, claro, de pai, de mãe, de esposa, de filha também. Então todos nós, a gente deve fazer o nosso melhor. Se não foi do jeito que a pessoa esperava, ou que as pessoas esperavam, paciência.
Era o que eu tinha de melhor naquele momento. Eu não pude dar mais, eu não consegui. Então a gente se esforça e dá o máximo. Por exemplo, eu olhando o que eu passei lá com os meus pais, eu compreendo a vida deles agora, porque eu sei que eles tentaram me dar o melhor dentro das condições que eles tinham. Eu errei na educação das minhas filhas, sim, muito. Até meu marido perguntou outro dia, o que você gostaria de voltar, né? Se você tivesse aquela máquina do tempo, o que você gostaria de fazer? Eu falei, eu gostaria de voltar lá no início do nosso casamento. Aí ele falou, por quê? Só que ele não falou da máquina do tempo se era para eu mudar alguma coisa. Ele falou que gostaria de, numa época, não sei da onde, quando ele era criança, que ele brincava, fazia isso, fazia aquilo. Eu falei, mas por que você queria ir para essa época? Eu não entendi. Ele falou, porque eu me sentia muito feliz, era muito bom naquela época. Eu falei, mas você não mudaria nada? Ele falou, não, eu gostaria de ir lá para reviver aquele momento. Eu falei, ah, tá, mas você não me perguntou se eu gostaria de voltar no tempo para mudar alguma coisa. Então eu gostaria de voltar lá no início do nosso casamento e modificar a maneira como nós educamos nossas filhas. Eu gostaria de melhorar isso. E aí foi interessante porque ele pensou de um jeito, eu pensei do outro. Ele até então ninguém me perguntou se eu queria mudar alguma coisa, né? Eu acho que só voltaria no tempo para modificar alguma coisa. E aí pense, o que você voltaria? Olha aí a pergunta legal, né, para você se fazer. Se, né, Deus te desse essa oportunidade de voltar no tempo e modificar alguma coisa, o que você modificaria? Então eu modificaria o jeito como eu eduquei minhas filhas, para melhorar isso, para criar, né, condições melhores para ela, assim, em termos espirituais, mentais, que eu acho que eu, na época, era muito imatura, então eu não soube lidar com isso. Hoje eu sei que são grandes mulheres que são independentes, graças a Deus, né? Apanharam bastante na vida já, com exceção da mais nova, que ainda mora comigo, mas as duas mais velhas, né, já tiveram boas experiências aí. Mas cada uma tem a sua casa, a sua vida, as suas lutas, né, o seu trabalho, e são mulheres independentes, lindas e fantásticas, assim, que eu admiro, graças a Deus. Mas assim, a gente sempre olha e podia, putz, eu podia ter, né, agido melhor. Mas enfim, faz parte também do nosso aprendizado. Então a gente tenta ser perfeita dando o melhor que a gente tem nesse momento. Por exemplo, talvez esse vídeo não saia perfeito como alguém aí que esteja assistindo gostaria que fosse, mas eu tô tentando dar o meu melhor. Então quando a gente dá o nosso melhor nesse momento, não há erro, eu estou dando o melhor que eu posso. Então faça isso, dê o melhor que você pode dentro das suas condições. E aí quando você olhar para trás, você vai dizer, eu não vou me arrepender do que eu fiz porque eu tentei dar o melhor naquele momento. Se eu não fiz bem, porque eu talvez não tivesse experiência o suficiente para fazer. Mas eu me dediquei da forma como eu pude. Então é isso. Não tente bloquear tanto as crianças, né? Impedi-las de viver, de brincar na rua, de sair. Eu sempre brinquei na rua quando eu era criança. Hoje em dia as pessoas não deixam mais as crianças brincarem. Eu brincava na rua, eu ia pra escola sozinha, eu voltava sozinha com os meus irmãos. É claro que a minha mãe falava pra gente, né? Não converse com estranhos, não saia com estranhos, te chamarem pra algum lugar escuro, não vá, esse tipo de coisa. Então a gente tinha esse direcionamento. Tanto que eu falo hoje a mesma coisa pra minha filha. Não aceite balas de estranhos, não saia, não entre no carro de ninguém. Isso é direcionamento sem ficar sufocando. Igual ela vai pra escola sozinha, ela volta sozinha, ela sai cerca de 1 hora daqui, né? Vai de ônibus. Tem mães que pagam vans para deixar na porta da escola. Tem outras que levam de carro. Eu não levo de carro. Meu marido tem carro, nós temos carro, mas eu não levo de carro. Ela vai sozinha, ela volta sozinha, porque nós temos horários, nós temos outras coisas para fazer. Não dá para ficar. Uma adolescente de 15 anos já tem que ter esse discernimento de sair sozinha. Ela já tá namorando. Então ela sai 9h30 da noite, pega o ônibus, volta, chega aqui cerca de 10h30, 10h20. Se atrasa um pouquinho,
eu não fico assim tão preocupada, eu aguardo mais um pouco, às vezes a chuva, o ônibus atrasou, perdeu o ônibus, às vezes pode ter conversado, que raramente ela faz. Então eu não me preocupo com essa questão, eu entrego nas mãos de Deus, eu confio em Deus, confio na minha filha e pronto. Agora, por exemplo, ela está namorando, o namoradinho também tem a mesma idade, 15 anos. Os pais vão buscar, os pais vão levar, os pais não deixam o filho namorar, né? Proíbem. Já tentei entrar em contato com eles começam por dificuldades para que os dois não saiam, nem em contato com a gente. E eles querem que ele tenha, né? Nós marcamos para ir na pizzaria, eles falaram que estava doente, tá? Outro dia ela só mandou mensagem para ele, né? Um sábado, ele falou que não podia ser porque estava de castigo. Eu falei, o que ele aprontou? E ela falou, nada, mãe, ele não aprontou nada. Diz ele que o pai pegou o irmão mais velho fumando e todos os filhos ficaram de castigo. Então é uma família, assim, muito religiosa, segundo eles, já me falaram, né? São católicos fervorosos. Gente, nada contra. Também sou católica por respeito aos meus antepassados que vieram, né, nessa religião, por respeito aos meus pais. Gosto de frequentar Sechonoe, gosto de ir para outras religiões, mas eu praticamente não tenho mais religião. Eu mesma decidi não seguir mais nenhuma. Eu vou onde me convidam, eu vou onde eu me sentir bem de vez em quando. Mas não sigo mais religiosamente nenhuma, tá? A minha mãe me convida para ir para a igreja católica, eu vou com ela. Fui no baile do Dia dos Namorados na igreja católica, foi maravilhoso, a gente se divertiu muito. Então é muito bom ter o convívio, ir para as igrejas, tenho muitos amigos pastores, inclusive vou de vez em quando, mas não sigo, tá? E aí nesse caso, eles puseram de castigo o menino por causa do irmão, o que tem a ver, né? Ah, mas meu filho não é de bagunça, não é de balada, não é disso, não é daquilo. Beleza, minha filha também não é, mas... E não podem namorar porque são adolescentes? E não podem viver? Né? Tanto que ele tava sentindo o quê? Crise de bronquite. O que é crise de bronquite, gente? São órgãos duplos, papai e mamãe. Só que ele, pela idade dele, 15 anos, ele não tá mais sobre a mente dominante, nem do pai nem da mãe. Ele está tentando se libertar já. Porém, ele ainda tá sofrendo por ele morar dentro do ambiente com eles, uma total opressão. Algo que sufoca eles. E o que sufoca a gente? O que acontece quando alguma coisa sufoca a gente? A gente fica sem ar, sem respirar. Então essa é a questão da bronquite dele. Não ter passado ainda. Ele se sente sufocado pelos pais. A minha filha veio e falou assim, mãe, você que entende dessas coisas, o que significa bronquite? Porque o meu namorado está com bronquite, está com crise de bronquite. Eu falei, órgãos duplos, é papai e mamãe. É isso, ele está sendo sufocado por eles. Então a gente tem que libertar os filhos, né? Pra vida a gente tem que confiar neles. Confiar em Deus, eu tenho minha religião, mas eu não tenho fé no meu filho, eu não acredito na vida, eu não acredito em Deus. Eu acredito apenas que todas as pessoas são más. Peraí, se eu acredito que todas as pessoas são más, se todas as pessoas são filhos de Deus, então Deus é mau. Ué, e Deus fala na Bíblia, se os olhos veem maldade, é porque o seu coração está cheio de maldade. Então eu não vejo isso. Eu deixo. A minha neta gostava de brincar na rua. Vai, brinca na rua. Tem que brincar, tem que se divertir. Eu dou uma olhadinha de vez em quando, conheço todos os vizinhos, aviso pra ela, cuidado. Só falo, não aceite bala, não fique pegando nada de ninguém, não entre na casa de ninguém, brinque aí com seus amiguinhos. Simples assim. A paternidade, gente, é um dom divino, que é passado de geração em geração para a perpetuação, né, da vida e para que Deus possa se manifestar na terra. Então engana-se quem acha que a alma que vem dentro de você é inferior a você. Às vezes pode ser uma alma mais antiga que a sua, um ser mais evoluído que você, que na verdade vai te dar lições. Eu conheço pessoas assim fabulosas que têm pais viciados em drogas, que têm pais que bebem, que tem mãe, né, que se largou na vida e acabou sendo morta.
Então, os pais dele são assim. No entanto, o rapaz é um ser maravilhoso. Ele nunca mexeu com drogas, assim, respeita as pessoas, conversa assim com uma dignidade incrível, que eu achei assim fantástico o jeito dele ser, apesar de tudo que ele passou, né, que foi abandonado aos acho que 5 anos de idade pela mãe, quando fugiu com o namorado com o melhor amigo do pai. Depois acabou sendo morta, e o pai até hoje é usuário de droga, largado na vida. No entanto, ele se tornou um exemplo. E ele mesmo falando assim que, olha, eu fui criado pela minha avó e pelas minhas tias. No entanto, eu não senti amor delas, porque ela falava assim, já que tua mãe te largou e o teu pai também, a gente tem que criar você. Então, assim, eu vou te criar por obrigação, mas não por amor. Foi assim que ele cresceu. E, no entanto, não vejo revolta nenhuma dentro dele. Vejo uma pessoa tão compreensiva. Às vezes, essa é uma alma tão evoluída que veio uma família onde não havia tanta evolução assim. Então se engana quem acha, meu filho é incapaz disso, porque eu estou criando. Ele acabou de nascer. Ele acabou de nascer aquele corpinho. Mas a alma pode ser muito mais antiga que a sua. Pode ser de um grande mestre que você nem percebeu ainda. Então, espiritualmente, você não pode tratar, inclusive, os seus filhos com igualdade. Você trata com igualdade no amor e, ao mesmo tempo, diferenciadamente, conforme a individualidade deles. Então, a minha filha mais velha, ela já é muito vaidosa, extremamente vaidosa. A gente até tava brincando outro dia que meu marido falou assim, ela nasceu primeiro, ela roubou a vaidade das outras, a segunda já é menos e a terceira já praticamente zerou na vaidade, então ela roubou de todas. Então, como era que ela era tratada? A gente tinha que respeitar essa individualidade dela quando era criança, porque mesmo que eu forçasse ela, tentasse pelo menos, aos 5 anos de idade, eu falava, você vai usar essa roupa pra ir pra festa ou você não vai? Se ela falava assim, eu não vou, porque eu não quero essa roupa, eu vou com essa que eu quero. E a gente acabava deixando ela em casa, para que ela aprendesse a obedecer. Foi, de certa forma, um erro foi, porque eu devia ter deixado ela escolher as próprias roupas, era a que ela gostava. Então hoje ela mora, né, sozinha, ela se trata, ela se cuida do jeito dela e ela é muito independente. Já a outra, ela obedecia mais, porém ela já era mais molequinha, mais agitada, né? Tanto que eu coloquei ela na ginástica olímpica para ela, né, soltar mais, dispersar aquela energia toda que ela tinha. E a terceira, ela já é muito calma, muito tranquila, muito serena, muito centrada no que faz. Então, como que a gente vai tratar as três igualmente? Às vezes eu tento colocar um pouco mais de vaidade, filha, se veste mais assim. Ela, mãe, é o meu jeito, é tendência, a minha moda, o que eu gosto é disso. Então, simples assim. Cada um com o seu estilo, né? Com a sua tendência, com a sua personalidade. Quando a gente força a pessoa, ela não se sente bem. Porque ela fala assim, não é pra mim essa roupa. Não gosto, não quero. Então vamos respeitar isso nos nossos filhos, no nosso marido, nos nossos irmãos, na nossa mãe. Que às vezes as mães têm, né? Às vezes não, os nossos pais têm os próprios estilos de vida, o jeito de comer, o jeito de se vestir. E a gente não tem que interferir nisso. Mesmo porque eles vieram antes de nós. Como que a gente vai impor alguma coisa? A gente só tem que amar. E por mais que a gente ame, nunca vai conseguir retribuir o que eles fizeram por nós. Mesmo que tenham sido, aparentemente, os piores pais do mundo. A gente nunca vai conseguir retribuir o maior favor que eles nos fizeram, que foi nos darem a vida. Com dignidade ou sem dignidade, não sei como você chegou, mas tá aqui, ó. Simples assim, tá aqui. O fato de estar vivo já é o maior presente.
tem que reclamar de nada. O resto é contigo. O resto é contigo. O desejo de dominar nossos filhos, na verdade, é uma ambição, é de um egoísmo extremo, gente. Então, os pais que fazem isso, que se apoderam, na verdade, da individualidade da criança ou do adolescente, que querem dominá-lo a qualquer custo, acabam vampirizando. O que é vampirizar? É sugar-lhe a energia, a força vital. É tirar-lhe a liberdade de expressão. É tirar-lhes a liberdade de expandir o seu eu interior, o seu eu búdico, o seu eu crístico, o seu eu divino. É tirar, na verdade, o direito à vida, né? Eles vieram com uma missão. No entanto, quando essa missão é tolhida, a vida deles se atrofia. E aí pode gerar, sim, doenças, porque os pais estão vampirizando, sugando a força vital que eles deveriam expandir para cumprir a missão deles sobre a terra. Então, é egoísmo da nossa parte querer moldar os filhos conforme os nossos desejos. Os filhos nascem, vêm com uma personalidade, a gente já vê que eles são diferentes. Por que se nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, eles não são iguais? Porque eles já vêm, né, individualizados. São almas diferentes. E a gente tem que respeitar isso. O mestre deve ter em mente que o ofício é dar apenas orientação, né, à criança ou adolescente e deixá-lo pensar e seguir os seus próprios desígnios na vida e não forçar-lhes a pensar exatamente como eles. Então eu dou orientação, eu dou amor e eu respeito o seu desenvolvimento e o seu tempo. Os filhos devem lembrar que o ofício da paternidade, como um símbolo do poder criativo, é divino. Porém, a personalidade, né, ativa dos pais sobre a nossa não deve interferir na nossa missão. Ou seja, eu respeito os meus pais como aqueles que me deram a vida, como aqueles que me auxiliaram no caminho, para que eu conseguisse trilhar, né, os meus próprios sonhos, as minhas próprias realizações, mas que eu não tenho obrigação, né, de cumprir, né, os sonhos dele. Eu tenho que cumprir os sonhos, os desejos da minha consciência, do meu ser divino. Porque eu sou um ser divino, eu sou um ser individual, eu sou um ser búdico. E eu vim com uma missão. Os meus pais não podem me tirar isso. Por mais sagrados que eles sejam para mim, eu não posso deixar ou permitir que eles me tirem essa capacidade de desenvolver a minha própria missão, que eu descubra o meu próprio aprendizado na vida. Por mais que eles me amem, eles não podem me negar o direito a reconhecer, né, o meu trabalho, a minha essência divina. Então, gente, tem muita gente carcerizada pelos próprios pais, ou às vezes pelo marido, ou às vezes pela esposa, ou por parentes que nos criam, que nos educam, ou que, né, que estejam sobre o nosso convívio. Então tem sempre aquele que manda e aquele que obedece. Tudo bem, deve haver sempre uma hierarquia. Porém, aquele que manda não pode sufocar, né, o que simplesmente obedece, porque está ali, ele tem que fazer o que eu quiser, o que eu mandar, e eu não vou deixar viver. Isso também são provas. Então todos nós aqui estamos para aprender. Então, se você está sobre constante, né, submissão de alguém, se você não está conseguindo nem se libertar, está sendo sufocado, você tem sonhos, mas não consegue sair porque a pessoa está te sufocando, também é uma forma de aprendizado para você. Você precisa se libertar dessa pessoa, tratá-la com amor, não vê-la como um oponente
e tratá-la com ódio, vê-la como um oponente, mas tratá-la com amor. Porque à medida que você vai enxergar ela com amor e tratá-la com amor, você vai perceber que em vez dela tentar te modificar, ela vai se modificando. E aí esse amor vai transformando ela para ela compreender que esse domínio que ela está tentando sobre as pessoas está ferindo a sua individualidade, te magoando, maculando a sua alma e também a dela. Então há um atritos aí, né, de interesses, de personalidades, e ela não está seguindo também a missão dela divina. Ela está presa a você, a te sufocar, a te prender. Então, quantas almas humanas não estão sofrendo porque os pais estão simplesmente, né, tolhindo os filhos? Quantas almas humanas já não foram, né, às vezes desviadas do caminho, por quê? De tantos pais forçarem para ir para um lado e eles quererem irem para o outro, porque era a missão deles, mas eles não quiseram. E aí houve aquele conflito e as almas acabaram se perdendo, porque nem foram para o caminho que eles queriam, que os pais queriam, nem foram para o caminho que eles tinham que seguir. Eles foram para o caminho errado. E o que isso gera? Né? Conflitos e distanciamento um do outro. Por quê? Acaba, meu pai não me ama, não me compreende, não me entende, ou minha mãe. Se afastam, se desligam. Seres que deviam se amar, estar unidos no caminhar, se separam. Porque está em constante, né, conflito de personalidades, em conflito de missões. E não se põe cada um no seu lugar. Lembra que eu falei cada um no seu quadrado? Quando ficar cada pessoa no seu lugar, cada um no seu quadrado, literalmente, falando cada um no seu papel. Eu sou pai, mas eu tenho limites, eu vou até aqui. Eu sou filho, eu também tenho limites, eu vou até aqui. Eu sou esposa, tenho limites, eu sou marido. Cada um no seu limite, sem passar, interferindo, né, no limite do outro. Isso é respeito. E quando a gente respeita, a gente ama, a gente educa, a gente dá exemplo. A conquista da nossa liberdade, gente, exige coragem e fé. Quando você tem um sonho que realmente você sente dentro da alma e acha que os teus pais não te apoiam, teu marido ou tua esposa, ou seus filhos ou seus parentes não te apoiam mais, você sente que é a sua missão, então vai em frente. Porque Deus só dá aquilo que a gente pode cumprir. Então, quando a gente se liberta, é a nossa maior conquista. É a maior conquista da sua alma, é a liberdade. Então, liberte-se se você está se sentindo preso. Procure saber o que é a sua missão, o que você gosta de fazer, o que você ama realmente. Não importa que você talvez não ganhe dinheiros, horrores, ou que você não vá ganhar dinheiro de imediato, mas se é a sua missão, se é o que você gosta de fazer, se você vai fazer por amor e por respeito a você mesmo, você sabe que vai se sentir feliz, então faça, porque essa é a sua missão de vida. E aí você estará liberto e feliz. E você vai descobrir que aquelas pessoas que de repente antes não te apoiavam, quando verem que você está feliz, elas também vão ficar felizes. Porque na verdade, o tempo todo elas queriam, né, que você ficasse sob o controle delas para que você fosse feliz dentro, né, do que você escolhesse. No entanto, elas não te deixaram escolher. Mas quando você realmente seguir o seu caminho, trilhar sua verdadeira missão, você vai se sentir feliz, você vai se sentir bem e vai se sentir livre. E que seja assim para os pais e para os filhos, né? Uma caminhada divina, onde todos compreendam, cada um a sua missão. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz mesmo na vida de vocês. Eu os abençoo com muita saúde, prosperidade, fé, amor, integridade e completude. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!